Não fica apertando o Adenir demais, não. Você não fica apertando o Adenir demais, não. Boa noite a todos. Presidente. Boa noite, senhor. Eu queria, antes da gente começar, Sim. com a sua autorização Sim. e talvez com o consentimento dos colegas, Sim. se nós não podíamos fazer um minuto de silêncio hoje, em homenagem ao do Jordão, de uma família extensa, muito importante para Piauí, e um grande amigo nosso, né, Carlinhos? Se você se vê. Com certeza. Vamos ficar de pé então, dá um minuto de silêncio. Vamos iniciar também com a oração do Pai Nosso, senhores vereadores. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Dando início à nossa reunião, peço ao primeiro secretário, João Marcos Macedo Silveira, que proceda a chamada. Vereador Carlos Leonel de Oliveira. Presente. Vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira. Presente. Vereador Gilvan Antônio da Silva. Presente. Vereador João Marcos Macedo Silveira. Presente. Vereador José Antônio Camargo Júnior. Presente. Vereador José Wellington da Silva. Presente. Vereador Reinaldo dos Reis Silva. Presente. Vereadora Shirlelaine Gonçalves Faria. Presente. Vereador Wilde Welles de Oliveira. Presente. Por haver número legal, sobre a proteção do nosso Senhor Jesus Cristo, de onde emana toda força e poder, declaro aberta a 40ª sessão ordinária desse dia 25 de janeiro de 2021. Peço ao vereador Fabinho Tulim que faça a leitura do Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que creem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem água, algum veneno mortal, não lhes fará algum mal. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Glória a vós, Senhor.
Coloca em votação no plenário a dispensa de leitura da ata da segunda sessão ordinária, ocorrida no dia 11 de janeiro de 2021. O vereador que for contrário à dispensa de leitura da ata, que se manifeste. A dispensa de leitura da referida ata foi aprovada por 8 votos. Coloca em discussão a ata da segunda sessão ordinária. Como não houve retificações, declaro aprovada por 8 votos a referida ata, conforme transcrita, que será assinada pelo presidente e pelo primeiro secretário. Peço ao secretário que faça a leitura do expediente recebido e expedido e proposições encaminhadas à mesa. Projeto de lei número 008 de 2021, de autoria da vereadora Shirley Elaine Gonçalves Faria, que dá nome de Anibal Geraldo de Assis à Rua 6, localizada no loteamento residencial Solar da Canastra, bairro Nova Piuí, no município de Piuí, Minas Gerais, e dá outras providências. Ofício número 06 de 2021, do projeto Abrindo Caminhos, núcleo Ramiro Júlio Ferreira, solicitando cópia da lei número 2517 de 2020, que autoriza a liberação de recursos, contribuições e auxílio financeiro no exercício financeiro de 2021 e dá outras providências, bem como cópia da ata de votação da referida matéria. Ofício recebido por e-mail da administração do Fórum da Comarca de Piuí, enviando o edital de correição número 01/2021 e portaria de direção do Fórum número 01, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Comarca de Piuí, assinados eletronicamente por Ana Luísa Pinto de Castro Silva, juíza de direito do Fórum. Ofício via e-mail da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, convidando para a reunião especial destinada à posse da mesa eleita para o segundo biênio, 2021-2023, da 19ª legislatura, no dia 1º de fevereiro de 2021, às 14 horas. Assista à transmissão ao vivo da reunião pela TV Assembleia e pelo canal institucional da ALMG no YouTube. TV Assembleia, canais 35 e 11.2, sinal aberto digital, 11 Claro Net e 15 Oi. Requerimento número 007/2021, de autoria da vereadora Shirley Elaine Gonçalves Faria, apresentando nos termos do artigo 73, inciso 2º, do Regimento Interno, referente aos gastos com combustíveis utilizados na frota municipal nos períodos de 2017 a 2020. Ofício Gabinete número 10 de 2021, de autoria do chefe do Poder Executivo, Dr. Paulo César Vaz, encaminhando os atos de nomeações dos cargos comissionados da administração direta e indireta, com resposta ao ofício número 005/2021, solicitação do Gabinete da Presidência, de autoria da Presidência da Câmara, após solicitação do vereador Carlos Leonel de Oliveira, em plenário, na segunda sessão ordinária, realizada no dia 11 de janeiro de 2021. Documentos expedidos pelo presidente da Câmara Municipal de Piuí, senhor Reinaldo dos Reis Silva. Ato da Presidência número 002 de 2021, determina que os atendimentos realizados pelo CAC, Centro de Atendimento ao Cidadão, instalado na Câmara Municipal de Piuí, Minas Gerais, entre os dias 21/1 de 2021 a 31/1 de 2021, serão das 8 às 12 horas. Após esse horário, haverá somente expediente interno.
e a suspensão de reuniões das comissões permanentes e temporárias de forma presencial na sede da Câmara Municipal de Piuí entre os dias 21 e 31 de janeiro de 2021. Ofício número 009/2021 do Gabinete envia cópia da Lei número 2517/2020, autoriza a liberação de recursos, contribuições e auxílio financeiro no exercício financeiro de 2021 e dá outras providências, bem como a ata da 42ª sessão ordinária, realizada dia 14/12/2020, retirado da pauta da ordem do dia, e ata da 11ª sessão extraordinária, realizada no dia 22 de dezembro de 2020, quando a matéria foi aprovada. Ofício número 10 de 2021, encaminha ao provedor da Santa Casa de Misericórdia de Piuí, senhor José Soares de Melo, o requerimento número 001 de 2020, de autoria do vereador José Wellington da Silva, aprovado pelo plenário da Câmara Municipal de Piuí, por unanimidade, na 3ª sessão ordinária, ocorrida no dia 18 de janeiro de 2021, no qual requer que sejam encaminhadas a esta Casa Legislativa informações, documentos referentes aos valores gastos com a pandemia da Covid-19. Ofício número 007, solicitação do Gabinete, ao senhor Prefeito Municipal, Dr. Paulo César Vaz, no qual solicita que seja implantada pista de caminhada na Avenida Francisco Machado. Edital de convocação para a 4ª sessão ordinária. Peço ao secretário que faça chamada dos vereadores inscritos no pequeno expediente. Vereadora Shirley Gonçalves Faria. Boa noite, senhor presidente, demais colegas, os servidores desta casa e ao público que hoje nos acompanha através das redes sociais. Senhor presidente, eu venho com o pedido de CPI com relação aos gastos dos combustíveis, até denominei como CPI, farra dos combustíveis, desde 2019, salvo engano, em abril de 2019, após ter respondido vários questionamentos, na época em questão, questionamentos feitos por mim e pelo nobre colega José Wellington. Bom, a questão é que, devido à demora de respostas da administração para esta casa, no ano passado, a CPI dos combustíveis, infelizmente, não foi apresentada até o final dos trâmites, ou seja, ela não foi criada, apesar de ter sido aprovada pela Câmara passada. Eu solicitei, então, a continuidade, mesmo porque, segundo o nosso jurídico, no ano passado, o vereador reeleito, ele poderia continuar com as suas matérias ou os seus atos sem nenhum prejuízo. Bom, há cerca de mais ou menos 15 dias, o jurídico da casa me informou que a CPI seria arquivada pelo fato de que, na época em questão, eu assinei primeiro como como membro da Comissão de Ética, e vencido o biênio, eu estava como presidente da Comissão de Serviços. Por esse motivo é que eu assinei no início de uma forma e na sequência, devido à transição própria das comissões, visto que a demora se estendia já por quase 2 anos para que eu conseguisse receber todas as respostas necessárias. Compreendi o fato dessa alteração por antes ter assinado como membro de uma comissão, depois ter transferido a outra comissão. Porém, eu tenho que trazer isso para a população acompanhar, porque, afinal de contas, nós aqui
Quando nós trazemos uma demanda da nossa cidade, da população, aquilo não é porque nós queremos. Quem é que quer levar um monte de trabalho para casa, passar dias e dias em cima de papéis, somando e somando conta, conferindo notas de empenho, conferindo notas fiscais, observando quais notas na administração fazendária não bate, e assim por diante. Ninguém quer isso. Quando trouxe, é porque houve várias situações que está nesta casa desde o ano passado. Bom, o nosso jurídico me informou, então, que vai ser arquivado e que, a partir de agora, então, vai começar tudo de novo. Tudo de novo. Eu quero apenas deixar para os senhores, de uma certa forma, é uma insatisfação minha, sim, porque, afinal de contas, foram meses e meses a fio, trabalhando, investigando, analisando, recebendo denúncias e mais denúncias, e quero deixar bem claro que eu não me esquivo de nenhuma denúncia. Hoje, novamente, eu solicitei por escrito o parecer, porque eu estou trazendo aqui, mesmo já tendo conversado no plenarinho, porque aqui vai ficar registrado. Novamente, eu estou requerendo o que é direito do vereador em obter o parecer jurídico acerca do arquivamento desta CPI e, novamente, do início, tudo de novo. Pelo menos, a feliz notícia é que vai se aproveitar todos os documentos, caso contrário, teríamos que começar na estaca zero, outra vez. E certa de que esse não é o trabalho da Câmara, atrasar qualquer processo de investigação no sentido fiscalizatório, eu gostaria de solicitar ao presidente para agilizar o máximo que for possível a execução desse pedido e que a CPI seja de fato instaurada. Se acaso for comprovado, através de documentos, através da própria CPI, que a denúncia poderia estar infundada, apesar de todas as provas necessárias, pelo menos fizemos o nosso trabalho. Trago esse pedido desta forma, sendo agora, então, registrado nessa sessão, e requeiro, como eu já fiz o meu pedido há mais de 15 dias verbal, eu gostaria que o mais rápido possível eu obtivesse uma cópia desse parecer, cópia física. Trago também uma indicação, a indicação número 014, que eu gostaria de lê-la, pelo menos os objetivos necessários. Estou solicitando, através de indicação, uma vez que a Câmara ela não pode criar projetos que vai onerar o município. E como se trata de partes financeiras, nós temos que fazer por indicação. Caso contrário, poderia ser como forma de projeto de lei. Estou solicitando que seja concedido um desconto de 50% no IPTU 2021 a todos os proprietários de imóveis comerciais e residenciais, parcelamento dos valores até dezembro de 2021, com início de pagamento da primeira parcela somente em julho de 2021, enviando o projeto de lei a esta Casa, autorizando as medidas aqui propostas para deliberação e aprovação urgente. A presente proposição e indicação segue na direção das providências que vêm sendo tomadas em todo o Brasil, ou seja, não é só aqui em Piuí, a fim de minimizar os efeitos e impactos econômicos causados pela propagação do coronavírus, o Covid-19. Nesta Casa, todos nós recebemos e sabemos das diversas demandas da nossa cidade. E, principalmente, sabemos que, em circunstâncias normais, qualquer benefício que caracterize, veja bem, renúncia de receita aos cofres públicos municipais deve ser analisado com cautela e obediência à Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei número 101 de 2000. Ocorre que o mundo, o Brasil, os estados e os municípios não estão vivendo circunstâncias normais. É fato isso. Todos os entes estão em estado de calamidade pública. Ou seja, as circunstâncias atuais são excepcionais. Por isso eu vejo que essa ação é plausível. E como tais, assim devem ser tratadas por nós, representantes do povo. No caso de Piuí, Minas Gerais.
é o que temos visto por parte da Presidência da República e do Congresso Nacional, seja no que se refere à celeridade dos processos burocráticos. Portanto, mais uma vez, eu solicito que ocorra, então, de forma mais rápida, que impactam as medidas urgentes, seja nas ações com efeito prático e imediato que aqueles poderes têm adotado, a exemplo da flexibilização excepcional dos gastos e metais fiscais, das metas de nossos fiscais, incluindo aí pessoas jurídicas que trabalham informal, população de baixa renda e, enfim. Todos os senhores devem estar sendo procurados por comerciantes, pela população que está em pânico. Nós tivemos uma reunião com o promotor, com juízes de algumas cidades, prefeitos de algumas cidades, legislativos de algumas cidades, e no momento até foi dada a palavra para que o legislativo se pronunciasse, e eu disse que iria acompanhar o nosso prefeito tanto que vou, tendo em vista que nós estamos passando por uma situação caótica, simplesmente caótica, não tem outro nome que se dá. E tudo isso é consequência dos nossos próprios atos. Hoje, quando eu estava vindo para a nossa sessão no plenarinho, às 19 horas, ao passar pela praça do Tuiuti, 4 pessoas sentadas num banco, 2 sentadas, 2 em pé de frente, conversando, sem máscaras. Você sobe de manhã a Getúlio Vargas, passa na Feira Livre, pessoas que estão sentadas naquele banco, aquele murinho, sem máscaras. Você anda na cidade e isso está acontecendo. Eu quero dizer de uma forma, eu vou dizer no mínimo amigável para todos. Os nossos comerciantes estão passando por essa situação porque nós, e eu me envolvo junto, não tomamos e não estamos tomando as medidas necessárias. Faço um apelo à população. Um apelo. Isso não é brincadeira. O vírus não é brincadeira. E essa segunda fase do vírus, ele está vindo mais forte. Não sabemos por qual motivo. As vacinas estão para chegar, mas não sabemos também da sua eficácia. Mas pelo menos já é um sinal. Portanto, população de Piuí, de uma forma direta ou indireta, vocês, e eu me coloco junto, são prejudicados. E vão ser mais ainda, se não unirmos contra isso. Portanto, eu faço um apelo, mais uma vez. Usem as máscaras nas ruas. Usem. Para que esse número de pessoas que estão sendo contaminadas, esse número de pessoas que estão tendo resultados positivos, diminua. Porque, caso contrário, o comércio não vai voltar a abrir. Hoje, o Fabinho Tulinho diz, 35 pessoas. Vai precisar de ter mais óbitos para que as pessoas pensem nisso? Eu também não acreditava 100% que o Covid era tão real, até ver na minha própria casa com meu esposo. Ele passou o Natal internado, ele passou 6 dias no oxigênio. Isso não é brincadeira, gente. Um homem forte chegou a isso. Quantos mais? As pessoas têm que entender que nós estamos na Terra, não no outro planeta. Então, conscientizem. Antes que nós mesmos vamos prejudicar mais ainda a economia da nossa cidade, mais ainda os nossos comerciantes. E agora, com portas fechadas, o ano passado, 39 dias sem funcionar. Como que eles vão pagar o alvará? Como? E mais, as pessoas, como que vão conseguir pagar o IPTU? É por esse motivo que eu estou apresentando essa indicação e solicito a anuência de todos os senhores. Eu sei que a prefeitura, quanto mais recursos nesse momento vier, é melhor. Mas nós vamos ter que balancear um pouco. Fazer com que essa balança entre pelo menos num ponto de equilíbrio. Sim, fechar, manter-se, proteger as pessoas, tentar cuidar o máximo. Mas, pelo menos, dar uma condição para que eles possam quitar os seus impostos. Obrigada. Pela ordem, senhor presidente. Eu gostaria somente de mencionar, Shirley, como um representante da mesa diretora, e na incumbência designada aqui pelo presidente dessa casa, que nós temos total afinco sobre essa denúncia do combustível, nessa casa,
né? E nós queremos dizer para você que, desde que ela tramite dentro do processo regimental, né, e que o requerimento seja feito, né, de maneiras contundentes, né, nós seremos, né, parceiros sobre essa questão da denúncia. Nós não estamos querendo arquivar nada. Como você disse, é um problema que veio da legislatura. Nós estamos pegando isso agora em andamento, né? Veio da legislatura passada. Como você mesmo disse, 2 anos e não houve tramitação nessa casa dessa instauração dessa CPI. Nós estamos afincos nessa denúncia, né? E nós vamos apurar, porque aquele que não deve temer prestar esclarecimentos e explicações. Eu quero somente mencionar aqui para você que, como comprometimento da mesa dessa casa, nós estamos responsabilizados, até mesmo junto com você, de fazer a apuração dessa denúncia dentro do processo regimental, né? Então, eu agradeço, senhor presidente. Você quer falar, senhor? Por gentileza. Eu sei que não é o protocolo da casa, no pequeno expediente nós não fazemos apartes, mas já que você me concedeu, no ofício encaminhado pela presidência do nosso presidente, aqui no 3º parágrafo ele diz: de acordo com o disposto do artigo 122, não é inciso, é parágrafo 1 do regimento interno, ao encerrar a legislatura, todas as proposições sobre as quais a Câmara não tenha deliberado definitivamente serão arquivadas. Elas já estavam em andamento, excetuando-se do referido artigo as proposições do vereador reeleito, do Executivo e da Iniciativa Popular. Se for necessário, vamos convocar a população como Iniciativa Popular, mas que isso tem que sair do papel, tem. Com certeza. Temos total respeito sobre a sua argumentação e conduziremos segundo o parecer jurídico dessa casa e o processo regimental vigente. Convido o vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira. Boa noite, presidente, demais colegas, servidores da casa, ao público que nos assiste. Eu queria hoje, né, aproveitar essa fala, tanto da Shirley aí, né, em questão ao Covid. A gente tem passado um momento muito difícil. Deixar aqui hoje os meus sentimentos, né? A dona Maria Freire Alves, que era hoje, né, viúva do senhor Dejair Teodoro Alves, né? Que deixa lá os filhos também, o Aécio, a Hebe e a Thaís e os netos, que faleceu na madrugada de ontem. Acho que poucas pessoas ficaram sabendo, e é uma pessoa por quem eu tinha uma admiração muito grande, que o Covid, né, acabou levando ele da gente. E que a gente pede, é isso aí, a conscientização das pessoas, da população de Piuí. Porque se a gente não fizer a parte da gente, é o que a Shirley falou, o comércio não vai reabrir, né? Quero deixar aqui também meus sentimentos à família do senhor Jordão, né, que o Yuri também citou aí, que era uma pessoa que fez história, né, que passou por Piuí e deixou um legado muito, muito importante. Obrigado. Convido o vereador José Antônio Camargo Júnior. Senhor presidente, senhores vereadores, público aí que está nos ouvindo. Senhor presidente, hoje eu quero falar do residencial ali, Geraldo Sansônio, nas casinhas populares ali no Pindaíba, né? Logo ali na parte baixa, ali depois do cemitério. O que acontece ali? Quando eles foram reformar e abrir mais uma área ali no cemitério, uma área nova agora, aumentando o cemitério, eles fizeram um trabalho de terraplanagem e essa terra, eles acumularam ela, encostando nos muros das casas ali vizinhas, né? Bem no fundo ali. E esse aterro ali, se juntou essa terra, os muros ali, eles ficaram bem baixos, onde as pessoas que entram por dentro, elas sobem ali no aterro e ficam praticamente quase que com o corpo todo, né, acima do muro. Então dá para olhar dentro das casas, dá para pular lá
E com isso agora as chuvas vêm, o mato cresce, então está muito sujo ali. Então a gente pediu para dar uma limpeza naquela região ali também, né? Olhar o departamento de obras para fazer uma visita, ver esses detalhes e não só esse risco, com o volume de chuva, né, pode haver peso ali nessa terra e pode até arrebentar os muros, quebrar os muros ali dos moradores. Então, eu pedi para olhar aí com carinho esses detalhes. E só para também falar sobre, né, a fala da Sheila, do Fabinho aí, sobre o Covid. A Sheila, onde ela mencionou aí os impostos, né, que se continuar dessa forma, né, eles não vão conseguir pagar os impostos do município, mas não é só do município. Os boletos estão lá também. Está cheio de boleto, né, Sheila, que eles têm que pagar. Então, a gente sabe que foi bem estudado, bem analisado essa forma, né, de atender aí toda a nossa região. A gente sabe que não é só o nosso município, mas também eu acho que é uma hora de rever essa situação. Tem vários comércios fechados e eu acho que dependendo da forma que você abrir esse comércio, se entrar de uma em uma pessoa, alguma coisa nesse sentido, eu acho que o comércio também ele pode abrir, ele pode receber algumas notinhas, né? Senão não há comerciante que aguente uma crise dessa. A gente sabe que o Covid está aí, né? A gente sabe que o prefeito municipal está preocupado, a gente vê aí o trabalho que a Rosângela está fazendo na área de saúde, a gente tira o chapéu para isso, a gente cumprimentar até toda a área da educação, a área da saúde, mas nós temos que rever essa situação também do comerciante. Eu acho que não é hora de fechar totalmente do jeito que está fechado. Que passe uma fita, igual tem vários comércios aí funcionando, que está com fita, entra uma, a outra pessoa espera. Eu acho que os comércios podem funcionar dessa forma. É assim que nós vamos sobreviver também. Então, nós temos que estar preocupados com o coronavírus, temos e nós estamos muito preocupados. A gente vê aí que a comunidade está toda empenhada, mas nós temos que ver essa situação também do comerciante. Eu acho que é a hora da gente rever essa situação e começar a reabrir o comércio, porque não há comerciante que aguenta a manter o seu dia a dia aí sem estar trabalhando, né? Todos nós temos família também, né? Nós temos que arcar com os nossos compromissos e dessa forma eles não vão aguentar. Então é hora de rever essa situação. Então eu quero mais uma vez dizer que está caminhando muito bem a questão do trabalho em si, da área da saúde, da prefeitura, mas já é hora de rever a situação do comércio. E o comércio não pode também ficar fechado. É só, senhor presidente. Peço ao secretário que faça chamar os vereadores inscritos no grande expediente. Vereadora Shirley Gonçalves Faria. Deu para mim falar tudo no primeiro do pequeno expediente, então não será necessário o segundo. Obrigada. Obrigado, tia. Vereador Gilvan Antônio da Silva. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, funcionários da casa, ao público que nos acompanha pelas redes sociais, né? Todos presentes. Senhor presidente, eu estive visitando uns bairros durante a semana, até pedi o Felipe para mostrar as imagens para a gente, se puder estar encaminhando para o departamento. Pode falar da Rua Uberaba, né? Os moradores ali da Rua Uberaba, seu José, né? A maioria dos vereadores passa ali, essa esquina. Então, tendo dificuldade ali, até todo mundo já sabe, no passado, você chegar na esquina, do lado esquerdo, você não tem visão. Eu tirei umas fotos da Rua Uberlândia, sentido, né, Uberaba. Descendo a Rua Uberaba, você não tem visão. Você tem que ficar com o carro, com a moto lá no meio da rua.
E do lado esquerdo ali tem um comércio, até do Toninho, se deve conhecer ele também, né? A prefeitura já colocou uma placa lá de estacionamento, mas precisa às vezes do caminhão, pelo comércio dele, ela veio fazer umas manobras, então fica arriscado. Assim, solicitar o departamento de trânsito, né, Boi, que pudesse ser feito, às vezes uma pista elevada para tentar diminuir a velocidade, porque você perde a visão. Para você dirigir, você tem que entrar quase lá no meio da rua e fica perigoso. Do lado direito também, mesma coisa. Então, assim, ver o que pode ser feito para estar ajudando, né? Os moradores pediram, porque ficou na esquina ali, é bem perigoso. Só quem dirige ali sabe, pedestre, às vezes uma moto, né, Zé? Não dá tempo. Aí eu fiz um ofício encaminhando, se puder estar dando uma olhada para a gente. Olha lá, tá vendo? Você vai chegar do lado esquerdo, você não tem visão. Fica perigoso. Olha lá, daqui o Uberlândia para lá, você não vê quem vem de lá para cá. Então, assim, o que for mais fácil, né, que puder tentar ajudar também, porque ali não tem nem um redutor ali mais ali perto. Então, o pessoal aproveita mesmo. Né, Zé? E fica até perigoso. Aí, solicitando o departamento de trânsito, né, para estar dando uma olhadinha para a gente, o que pode ser feito, né? E também, na rua Honorindo, o Felipe vai mostrar as imagens para nós, na rua Honorindo Soares de Oliveira. Todos conhecem essa rua também? Olha lá, Fabinho, lá embaixo, o pessoal até colocou aqui no indicação que era do lote do morador aí. Pelo que me passaram, não é do morador, não. Aí essa rua vai até, desce lá embaixo, perto do corpo. Tem uma boca de lobo aí, ó. Ela está bem suja. O mato aí já deve estar fazendo uns 2, 3 anos, não vai ninguém limpar lá, Shirley, ó. A situação que está. Tá vendo? Então, assim, escorpião, rato, cobra. Ali está parecendo uma mata fechada. Deixar ali, vai virar até uma reserva. Então, solicitar o departamento de limpeza que dê uma priorize lá para os moradores. Eu até tirei uma foto, não sei se o Felipe vai mostrar. Tem um portão na casa do lado esquerdo. Só que ali é mato só. É lá embaixo, você entrando dentro da rua, vai cair lá no coro. Acho que eu tirei uma foto, o bueiro tudo sujo. Então, assim, solucionasse o problema. Que aí, ó, tá vendo? Eu até fiz um vídeo filmando, ó. O mato já passou por cima do muro. Isso é antigo, isso aí. Eu estava de dia para mim, mas eu fiquei até com medo de ir, porque senão eu achei que tem até onça lá dentro, porque tem lá, tá grande o mato. Tem um portãozinho aqui, ó. Isso está antigo, viu, gente? Eu estou falando porque isso é velho. Às vezes limpar, jogasse uma brita, né, Boi? Para evitar esse problema. Aí o portão da casa aí, ó, do morador. Não, mas segundo que eles me passaram, Zé, né, averiguar. Segundo ali, esse trecho que vai lá é da prefeitura, né? O que for o responsável solucionar. Também, né? Puder dar uma olhadinha. E lá na Nova Piuí, senhor presidente, uma moradora que mora lá na rua, na residência dela, o que acontece? Quando ela comprou esse lote para morar, tem um posto no meio da garagem. Aí ela não tem como sair com o carro. E o carro fica na rua ou não tem carro. Né? Solicitar, né? O prefeito, que veja com a CEMIC, se possa, às vezes chegar, eu acho que é 1 metro ou 2 ali, ó, sai na divisa. Aí ela me pediu para estar olhando, né? Mandar o departamento cabível aí para estar dando uma olhada. Olha lá, Zé, tá vendo? Ela não tem jeito de entrar com o carro nem sair, né? Fica difícil. É isso, senhor presidente. E também, a Shirley comentou a questão do Covid. A gente fica preocupado. Hoje eu estava vendo o boletim que saiu, que eles passaram para a gente, Shirley. A gente tem aqui o caso confirmado por unidade de saúde básica na cidade. Todas as unidades têm. Eu aqui, por curiosidade, vi a área rural está com 27 casos. Então, assim, é preocupante. Porque se estava só na cidade, já foi para comunidades rurais. E isso pode agravar mais. Né? Então, assim, a gente solidariza com todos aí, pede encarecido. Gente, vamos usar máscara, vamos evitar aglomeração. A gente passa aí nas ruas da cidade, nas praças, a gente vê o povo aglomerado, a máscara lá no queixo, né? Não usa máscara. Então, assim, a gente pede aqui, por favor, usa a máscara.
cuide da vida. Estou com um primo que estava internado em Lavras, que é médico, com 24 anos, estava no CTI, ganhou alta semana, rapaz novo, faz academia, não tem problema nenhum de saúde. Então, assim, a gente vê de perto a realidade. Então, a gente pede, né, encarecido, pessoal, vamos usar máscara, manter o distanciamento, porque 27 casos na zona rural é preocupante, Carlinhos. Porque se afetar o pessoal das comunidades rurais, da zona rural, o que nós vamos fazer? Aqui no Piauí já está complicado. E se está aumentando esse caso, na roça, né? Então, assim, mais complicado fica. Às vezes a pessoa está lá na roça e fala assim, eu não vou usar máscara porque isso aqui não vem aqui. Vem sim. Então, assim, vamos abrir o olho, vamos tomar as medidas, né? A gente está vendo aí, está todo mundo empenhado para ter uma solução mais rápida. E a gente pede encarecido, né? Para ter assim, o pessoal aceitar. Não é que a gente fala o seguinte, um álcool em gel no bolso, uma máscara, isso está passando, igual a Shirley comentou, Deus abençoe que essa vacina chega, mas até chegar, os hospitais estão cheios, a gente vê aí o pronto-socorro cheio, sobrecarrega, não só essa doença, tem outras doenças também. Então, assim, fica aqui um apelo, né, que a gente faz, a comunidade, o pessoal da zona rural, não brinquem, a doença está aí, está presente e mata mesmo. Né, Fábio? Quase todo dia a gente está vendo noticiar aí. Então, assim, vamos ter um pouquinho de bom senso, né, vamos ajudar também. Né, senhor presidente? Então, é só isso. Encaminhar os departamentos que possam estar solucionando esses problemas. Né? Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Só ter seu comentário aqui a respeito lá da rua Uberlândia, né? Uberlândia com Uberaba. Uberlândia e Uberaba ali. Até eu tive com o Toninho, ele me falou, conversou com o Gilvan. E ele falou assim, fica aqui 5 minutos nesta esquina para você ver, presidente, o que é o movimento, o trânsito, o tanto que ele é perigoso. Então, isso que o Gilvan falou é verdade. A gente tem que estudar aquela região ali com carinho, porque ali está muito perigoso. Eu fiquei lá conversando com ele e tem hora que a gente fecha até o olho e fala, agora, né, vai acontecer um acidente grave aqui, mas é por Deus que não acontece. Então ali, antes que aconteça alguma coisa mais grave, é bom sim olhar com carinho aquela região ali, um elevado ali, né? Estudar né, Gilvan? Mais fácil, né, Boi? Eu acho que é melhor tentar resolver agora, né? Eu acho que vai resolver sim, se fizer um elevado, do que deixar para depois, né? Depois que acontecer algo mais crítico naquela região. Isso. Mas é verdade, ele nos procurou e seria o ideal, né, resolver aquela região ali. Só. Porque você não tem visão, né? Porque você não tem visão ali, Boi. Tanto quem você vai descer, virar Uberlândia, como quem está vindo da Uberlândia passando Uberaba. É perigoso, né? Esse é só um comentário aqui, embora a gente tenha ido de um assunto voltar para outro, novamente do Covid. Eu, pessoalmente, estou impressionado de tanta gente sem sintoma estar com Covid em Piauí. E isso é uma das coisas mais perigosas que existe, a pessoa não sabe, e contamina pessoas, às vezes, de baixa resistência, né? Então, se você tiver aqui em Piauí hoje 500, 600, não sei, ninguém tem essa estatística, 1000 pessoas que estão com Covid sem sintoma, olha a contaminação que essa pessoa pode trazer, e sem saber nada. Eu acho, assim, isso é um pensamento pessoal, tivesse mesmo uma campanha para que as pessoas que tivessem condição e fizessem esses exames, mesmo sem o sintoma. Imagina você quantas pessoas vão descobrir que tem o vírus e vai então tomar cuidado e sair dos contatos. Como eu tenho muitos amigos que eu descobri que estavam com Covid, eu mesmo sem sintoma, eu fiz o exame. Bom, deu negativo. Mas poderia não ter dado. E se tivesse dado, eu ia me afastar, eu ia tomar os cuidados. Então, no nosso meio, na nossa circulação, quem vai dizer quantas pessoas nós temos aí e que está contaminado e não sabe? E está transmitindo, é uma pessoa que você considera que é um baixo potencial de transmissão. Mas isso aí é um fator muito responsável por muitas doenças que tem aí. Às vezes a gente conversa com alguém e fala, fulano tal, estou contaminado, mas de quê? A pessoa não está tão afastada, mas é por causa, pode ser muito por causa disso aí. Então,
É claro que o poder público não pode ficar bancando exames de todos. Porque se pudesse, era uma maravilha. Aquelas pessoas que tivessem com vírus, elas iam se isolar, ia diminuir muito essa contaminação. Mas tem muita gente que pode ir e não foi alertado por isso. Então, talvez, se as pessoas fossem alertadas, entre nós aqui, a gente não sabe, ninguém tem sintoma, de repente, um de nós aqui pode estar contaminado, e nós não estamos tão distantes uns dos outros para ter essa proteção. Então, eu acho que esse pessoal, as pessoas que não têm o sintoma e que estão contaminados, é um grande veículo de propagação do coronavírus. Essa é a sua observação. Pela ordem, presidente, nessa inteira do Wilde, tem uma senhora de Formiga de 72 anos que teve o Covid. Ela foi descobrir o Covid porque ela foi fazer um exame de rotina dela. E ela teve o Covid, foi curada e não teve sintoma nenhum. É o caso que ele está falando, né? Que pode estar passando para outras pessoas sem saber que está com Covid, que pode propagar. Hoje mesmo, na reunião da Santa Casa, né, João Marcos? Eles passaram para a gente, hoje eles entubaram 6 pessoas. 3 estavam encaminhando para a paz, né, João Marcos? E 3 estavam guardando vaga para estar encaminhando. Então, assim, o negócio está grave e acho que o pessoal tem que ter consciência de ajudar, né? É só isso. Senhor presidente, eu me inscrevi nessa fala e eu gostaria de cumprimentar, né, o senhor, os nobres vereadores, o público, os servidores da casa. Primeiro, agradecer a Santa Casa de Piuí, né, na pessoa, né, do senhor José Soares, o provedor, né, da doutora Amanda, né, dos conselheiros que ali estiveram. A gente esteve ali num grupo, né, de vereadores, onde eles nos explicaram ali um pouco da demanda financeira da instituição. Esteve conosco também, né, o vereador Zé Wellington, pontuou algumas questões contundentes naquele lugar. E eu acredito que foi de suma importância essa reunião, né, visando que a gente tenha a autonomia e a transparência de garantir aquilo que é feito diante da população. Como mencionou aqui o Fabinho, né, é triste a realidade de conviver com um cenário onde nós temos 3 pessoas que estavam prontamente entubadas e 3 pessoas que estavam descendo da ala do Covid, do isolamento do 4º andar, para serem entubadas no pronto-socorro, visto que nós estamos dependendo da ajuda de ambulâncias do SAMU de Passos para remover essas pessoas, e inclusive de ambulâncias particulares custeadas pelo município, porque acaba onerando bastante o sistema, né, público, né, de saúde. E eu fico também comovido, né, diante do que tem passado essas famílias, do que tem enfrentado essas famílias, e fico meio preocupado da maneira em que algumas pessoas têm minimizado a doença, né. Nós ficamos felizes em certo ponto porque iniciamos a campanha de vacinação. Como trouxe muito bem aqui a Shirley, né, nós vamos entender um pouco essa eficácia a um longo prazo, porém o importante é que essas vacinas chegaram até o nosso município. Hoje existe uma guerra, Shirley, Zé Wellington, no Facebook, nos grupos, sobre a questão de seringa, sobre a questão de doses, quando na verdade nós devemos parabenizar o nosso contingente da saúde, por terem iniciado esta campanha, visto que a gente sabe, e já é de conhecimento de todos, que o número de doses inicial não daria para cobrir toda a população do município. Fizeram a parte inicial, né, vacinaram, né, com muita responsabilidade os profissionais da área da saúde. Inclusive, eu fui vacinado no SAMU e recebi mensagem de algumas pessoas me perguntando se eu havia sido vacinado pela Câmara. Então, estou aqui aberto, né, diante dos microfones para dizer que eu sou um profissional de saúde em exercício, fui vacinado porque exerço o campo de atuação na área da saúde, trabalho 12/36, né, no serviço de atendimento móvel do nosso município, lido diretamente com a doença, com a pandemia, transfiro pacientes de domicílio para o hospital todos os dias com sintoma da doença. E por ser um servidor da saúde, eu comemoro a chegada dessa vacina.
Eu acredito nas instituições brasileiras, eu acredito no Instituto Butantan, eu acredito na Anvisa, são instituições fortes do nosso país que forneceram uma grande contribuição e até hoje fornecem a sua contribuição, a sua parcela em diversas conquistas a nível, né, de tratamento na nossa sociedade. Vimos que foi desafiador também e deram conta, né, na questão da pandemia, quando a gente teve a convivência aí com a gripe suína, H1N1, né, que todos esses órgãos públicos deram a sua contribuição. E eu acredito na eficácia. Só que algumas pessoas estão, né, Carlinhos, despreocupados. Eles acham que tomou a vacina hoje e melhora amanhã. Tomou a vacina hoje, já está imunizado, não precisa fazer a sua parte. E não é assim. Nós sabemos que existem muitos boatos aí, falando que a tal da Coronavac, nem a China não vacinou os chineses, porque que o Brasil é o primeiro país do mundo a vacinar com a Coronavac, quando na verdade é uma mentira. A China vacinou já quase toda a sua população com a vacina da sua produção. Espalharam por aí também um vídeo, né, sobre Quixadá, no Rio Grande do Sul, aonde se aplica uma vacina com uma seringa vazia. E você vai ver que, através do portal do Google, o Poder Municipal da cidade de Quixadá deu uma orientação que aquele vídeo foi editado. As pessoas pegaram, editaram aquele vídeo e publicaram nas redes sociais. Estamos vivendo, infelizmente, nobres vereadores, a polarização de fake news nas redes sociais, a desinformação da sociedade de larga escala. As pessoas estão temerosas porque alguns estão se apropriando dos veículos de comunicação e utilizando de maneira desadequada, estão usando de maneira, né, prejudicial. E o que eu queria, né, usar desse espaço para dizer que a saúde do outro nos interessa também. Se eu vou bem, eu tenho que querer o bem para o meu próximo. Isso é bíblico, é um ato de ser humano, é um ato de ser cristão, é um ato de conviver em sociedade. Viver em sociedade é se importar com a dor do outro. Porque parece, Wilde, que quando alguém está do meu lado e ele sente algo, aquilo ali não me incomoda, mas quando chega no meu terreno, aí dói na pele, a gente vê realmente como se trata a situação. Então é por isso que a gente precisa informar a nossa população. Eu queria pedir à Secretaria de Saúde para que nós tenhamos mecanismos de informar melhor a situação, né, a população, na verdade, porque as pessoas hoje estão com medo de tomar vacina e morrer, estão com medo de tomar vacina e ter efeito colateral. Qual medicamento hoje existente que não tem efeito colateral? Se você ler bula de remédio, se você pegar uma bula de medicamento, você não toma o medicamento, que a probabilidade de você desenvolver efeitos colaterais são N efeitos colaterais que podem ser desenvolvidos com o uso da medicação, né? Agora, o que vale ressaltar é que 38% somente das pessoas que fizeram uso até esse presente momento da vacina desenvolveram dor de cabeça, dor muscular e febre. São sintomas mínimos comparado ao risco iminente de morte, né? Então vale ressaltar isso. A Secretaria de Saúde, eu creio que já deve estar, né, planejando aí um sistema de orientar melhor a população, para que tenhamos uma vacina aí com sucesso. Segundo, né, terceiro, na verdade, queria falar sobre a questão do comércio. Eu acredito que foi pontuado aqui, os senhores mencionaram aqui, né, a questão do comércio. Algumas pessoas entraram em contato comigo também, acredito que devam ter entrado em contato com os senhores também, sobre até a questão de uma possibilidade de uma manifestação para a abertura do comércio, que aconteceria nessa semana. Mas, como eu conversei aqui com alguns vereadores, nós não estamos, né, deixando bem claro aqui, nós não estamos fazendo nada para prejudicar aquele que gera emprego na nossa cidade, que tem poder de contratação, poder financeiro. Nós estamos nos adequando ao momento em que nós estamos atravessando. E, infelizmente ou felizmente, esse momento não é o momento de se fazer política em cima da situação. Nós estamos passando por um momento grave. Foi acordado entre todos os vereadores presentes aqui na sala do plenarinho, diante de autoridades, né, do Legislativo, diante da autoridade do prefeito, diante da autoridade judicial, que nós respeitaríamos o decreto até a sua reavaliação, que aconteceria na próxima segunda-feira. Então, eu levo com muita coerência a minha fala,
porque eu não estou aqui para fazer populismo. Atitudes populistas, nesse momento, devem ser refreadas. Nós temos que ser conscientes com a vida. E, mediante essa consciência, eu quero que os comerciantes, né, nos entendam. Nós estamos do lado dele, nós estamos caminhando com eles. Eu acho que tudo com o diálogo se constrói abertamente. Eu acredito que todos fazendo a sua parte, como disse aqui o Gilvan, usando a máscara, se conscientizando. A gente sabe que o comércio, não é só o comércio, e acredito que o comércio nem é o responsável diretamente por esse aumento significativo de casos, mas eu acredito que nós estamos numa cooperação mútua, cada um fazendo a sua parte pelo bem de todos, né? E para finalizar a minha fala, eu queria ser solidário à fala da Shirley aqui também. Hoje eu estava conversando com o jurídico dessa casa sobre a questão do IPTU, e a Shirley mencionou muito bem aí, né? É uma pauta que vai chegar para a gente discutir nessa casa, né? Eu até disse que a gente deveria conversar entre a gente sobre a possibilidade de repente, estender o número de parcelas desse IPTU, ou que fizesse como a legislatura passada, né? No ano passado, o IPTU começou a ser pago no mês de julho, não é isso? Né? Para que facilitasse para o cidadão. Como a Shirley mencionou aqui, a prefeitura também ela precisa, né, dessa arrecadação para manter os seus compromissos ativos. Então, nós temos que pensar no lado da prefeitura, no lado do cidadão, e fazer uma balança equacionada no meio termo disso tudo. Sermos responsáveis. É dinheiro público que está sendo aplicado em benefício da população. Me solidarizo, viu, Shirley, a respeito disso, e quero deixar abertamente aqui, eu quero dizer que a democracia ela é muito linda, porque na democracia nasce o respeito e o diálogo, e as opiniões divergentes, né? Quando a gente pensa diferente do outro, não é questão que a gente está afrontando o outro, é questão que a gente está construindo ideias, né? Esse é o pilar básico da democracia, e eu gostaria de ressaltar sobre isso, né? Muito obrigado pela fala. Convido o vereador José Antônio Camargo Júnior. Senhor presidente, dando continuidade aqui, gostaria de falar mais uma vez, é a questão da falta de água em alguns bairros. Mandato anterior, eu já fiz algumas indicações. Se eu não me engano, no início eu já fiz também mais uma indicação. E está continuando essa falta de água. Agora eu fui procurado pelos moradores do bairro Nova Piuí. Os moradores do bairro Nova Piuí, eles também estão, assim, com frequência, faltando água. Então, a gente tem que ver o porquê, qual a situação, o que está acontecendo, né? Às vezes a gente está fazendo algum tipo de tratamento, algum tipo de mudança, alguma coisa nesse sentido, até pedir um parecer para a gente conversar com o pessoal do bairro, esclarecer o que está acontecendo. Porque já pedi aqui no bairro, no bairro Pérola Negra, no Nova Esperança, agora no bairro Nova Piuí. Então a gente tem que ver o que é que está acontecendo para a gente resolver essa situação também. Esse aí é um. Só falando, aproveitando a fala do João Marcos ali, né, eu participei da reunião também, João Marcos, aqui estava presente, né, e a questão não é uma questão política, não é uma questão política. E nós estamos aqui não é para fazer também movimentos nesse sentido de abrir comércio ou não. O que nós temos que ver aqui é quem tem um comércio hoje, quem tem um comércio que paga seus impostos e paga seus funcionários, o momento é muito difícil para eles também. E a gente vê que o comércio hoje, ele totalmente, se fosse tudo fechado, tudo bem, mas nós temos hoje aí 60% às vezes do comércio aberto e que a gente está vendo um movimento bom na cidade. Tem vários comércios hoje aí, as lojas estão fechadas, que elas poderiam estar atendendo como uma pessoa, da mesma forma que hoje um supermercado, uma farmácia, ela está atendendo várias pessoas ao mesmo tempo, né? Então, eu queria te posicionar dessa forma, porque os comerciantes que me procuraram, eles me procuraram não foi para fazer nenhum tipo de movimento, é para ver a situação deles.
A gente vê aí que o final do ano foi um final do ano muito movimentado na nossa cidade. A nossa região aqui é uma região turística, que a gente vê que o comércio local, os lagos de Furnas, as cachoeiras aqui em volta, o movimento de Piuí, dentro de Piuí, foi muito grande, não só Piuí, mas na região. Nós tivemos aqui uma eleição que tentou-se de todas as formas adiar essa eleição, jogar para mais 2 anos, para dependendo por conta do Covid, e não foi feito isso. Então, hoje, eu digo que, sim, eu posso, né, até confirmar para você que o movimento foi tão grande nesse período, por isso aumentou essa pandemia. E eu acho que não foi o comércio aberto que fez isso acontecer. Até porque hoje, né, o pessoal está até o doutor Paulo falou que comprou não sei quantas vacinas aí, vacinas não, os testes que antes não estavam fazendo. Então, hoje não, hoje está vendo aí o resultado, e que antes não estava acontecendo dessa forma. Então, eu queria fazer essa colocação, porque eu estou aqui vendo as duas partes. Hora nenhuma e parte nenhuma nós estamos aqui criticando a administração e nem o trabalho da área da educação. Pelo contrário, nós cumprimentamos. Mas nós temos que ver o outro lado também. Com certeza nós temos que ver. Porque hoje o pessoal não reúne aqui numa loja para comprar uma roupa, mas eles estão reunindo nos ranchos, eles estão fazendo movimento, eles estão fazendo chácara, eles não estão numa loja, mas eles estão no supermercado, que você chega lá, a fila está enorme. Então, o que eu quero dizer hoje é que eu sei que é difícil, mas eu acho que nós temos que ver por esse lado também. Que o comércio hoje, se ele tiver uma porta aberta, meia porta, uma fita, para receber as contas, atender uma pessoa ou duas, com seus devidos cuidados, eu acho que nós temos condições de reabrir esse comércio nesse sentido. É uma ideia, é o lado que nós estamos vendo do comerciante, e eu tenho certeza que se for feito dessa forma, dessa maneira, com todo cuidado, eu acho que de forma alguma nós vamos aumentar, aumentar as pessoas com coronavírus. Até porque hoje várias famílias aí, várias pessoas, nós temos confirmados que elas não pegaram o coronavírus no comércio. E sim até dentro de casa, jogando buraco, fazendo farra, conversando ali, uma pessoa espirrou, passou para 3 e tem 3, 4 de uma só família internado, porque estava jogando buraco. Então a gente tem que rever essa situação toda. E quando nós participamos daquela reunião, foi um momento muito bonito, um momento interessante, onde nós reunimos o executivo, nós reunimos o legislativo, nós reunimos a saúde, para a gente, né, tentar tomar uma decisão, uma situação, para atender toda a comunidade, toda a população e para não aumentar os casos. Só que está indo muito bem, só que nós temos que olhar o outro lado também. Se tiver como reabrir de uma forma, né, que não tumultue nesse sentido, eu acho que vai ser o ideal também, porque quem tem vários funcionários e ficar mais 10 dias, mais 15 dias com o comércio fechado, não é fácil. A gente sabe muito bem o que é uma vida do comércio. A gente tem que preservar a vida, sim, em primeiro lugar. Só que, se a gente não olhar o outro lado, eu acho que a gente pode não só pegar o coronavírus, mas a gente pode pegar outro tipo de doença. É só porque, para não ficar assim, um mal entendido. É só. Certo. Pela ordem, senhor presidente. Assim, Boi, só trazendo a título de esclarecimento, né? Eu informei aqui, foi a questão da reunião, né, que a gente havia participado, na qual havia sido pontuado, né, essas questões, né, do endurecimento relativo à questão do comércio. O Minas Consciente hoje ele é um programa que está atuando sobre a atividade socioeconômica do município, né?
Então, visando, né, que nós não somos, né, eu mesmo não tenho nada contra a questão do comércio, eu estou querendo dizer somente que a gente, de repente, espere o prazo que foi pedido, né, diante dessa reunião, para essa reavaliação. Eu acredito que ela deve acontecer e eu acredito que deve ser flexibilizada, assim como outras cidades também estão solicitando essa flexibilização, né? O que de repente não pode, né, é a gente querer fazer as coisas, né, de maneira desproporcional e que são competências nesse momento também do Executivo, né, junto aos setores de saúde responsáveis. Então, eu pedi somente, né, que a gente se atesse a essa questão dessa reunião, né, que a gente ouvisse, que a gente fosse solícito aos comerciantes. Eu acredito também que para o município é péssimo. Você trouxe dados aí relevantes, né, sobre a questão do comércio fechado. E eu acredito que tudo de maneira ordeira, retomando as suas atividades, como aconteceu, a gente viu que teve o fechamento há tempos atrás, e tudo foi voltando gradualmente, gradativamente, ao seu devido funcionamento. O que a gente precisa ter nesse momento é responsabilidade para poder direcionar as coisas. E isso eu acredito que o Executivo e a Secretaria de Saúde estão tendo muito bem nesse momento. Sem mais nomes. Não há projeto sem pauta para discussão e votação. Em observância ao ato da presidência número 1, 2021, peço ao secretário que faça chamados escritos para fazer uso da palavra. Não há escrito, senhor presidente. Peço ao secretário que faça chamados vereadores escritos para explicação pessoal. É só, senhor presidente, trazendo uma reiteração aqui que o Fabinho Tulim pediu para que eu fizesse. O Zé Wellington um dia deu uma palavra aqui, né, do pronunciamento, falando sobre os leitos, né, da UTI na Santa Casa de Passos que haviam sido reduzidos, né? E ele me enviou aqui, né, que saiu no Jornal da Onda, que a Justiça Federal deu prazo de 72 horas para o esclarecimento sobre os leitos, né, de UTI na Santa Casa de Misericórdia de Passos. Né? Então, só, né, trazendo aqui, né, Zé Wellington, que você já havia pronunciado aqui anteriormente, e para o conhecimento dos vereadores. Só, senhor presidente. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão. Uma boa noite a todos. Boa noite.